Oi, gente, eu sou Daniele Carvalho, repórter da Agência de Notícias do CEUB, e hoje o nosso tema é sobre violência contra a mulher. E para conversar sobre esse tema, hoje a nossa convidada é a professora Cristine Petter. Olá, Cristine. Olá, tudo bem, Daniele? Prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. Bom, então, para começar as nossas perguntas, o Brasil ele ocupa o 5º lugar do país que mais ocorre violência contra a mulher, e o DF tem registros elevados também. Na sua opinião, quais os métodos poderiam mudar essa realidade? Não existe uma fórmula mágica, né, Daniele? Realmente é um problema cultural, sem dúvida alguma. Nós precisamos de mulheres e homens que se conscientizem de que o caminho, né, para as desavenças, as discordâncias, não é a violência. Nós precisamos, né, desde o ensino infantil, fundamental, médio, ensino superior, enfim, todos os organismos em que há formação de seres humanos, conscientizar homens e mulheres de que é preciso acabar com essa fórmula, né, que ficou enculturada no nosso país, de que as divergências, as diferenças, né, porque em todos os relacionamentos isso é natural, elas tenham que ser resolvidas com violência. Então, esse acho que é um dado muito importante. A senhora citou que a violência é cultural, né? A senhora acredita que tenha um meio ou algum momento que a gente pode acabar com essa cultura? Na verdade, toda cultura ela muda de forma lenta, mas ela sempre está em mudança. Eu acho que a gente já vive um importante processo de mudança, né? O direito, por exemplo, ele utiliza as leis para coibir as práticas culturais que não são legítimas, que não são boas, né, que não geram bem-estar para toda a comunidade nacional. Então, um primeiro ponto pode ser efetivamente dar a conhecer essas leis. Nós temos um rol gigante de leis, né, que tentam enfrentar essa temática da violência contra a mulher, tanto a violência doméstica, quanto a violência política, quanto a violência nas redes. Então, já há uma quantidade de leis, então conhecer essas leis é um primeiro passo. E mulheres e homens têm que estar imbuídos dessa vontade de acabar com esse problema, né, de enfrentar. Primeiro, reconhecer que o problema existe, muita gente não reconhece esse problema, então reconhecer que o problema existe e depois enfrentá-lo em comunidade, né, em coletivos. O Brasil tem evoluído nas leis, né? Por que ainda hoje existe tantos registros da violência? Na verdade, Daniela, eu tenho até uma opinião diferente sobre essa questão do registro. Antes o problema era tão enraizado na cultura, né? Existiam frases do tipo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que isso sequer era registrado, sequer era considerado algo a ser registrado. Então, o aumento de registro nos últimos anos já é um dado de que estamos começando a enfrentar o problema. Então, ter dados, as pessoas se interessarem por esses dados, as pessoas se perguntarem, refletirem sobre esses dados, é já o início da solução, é o início da resolução do problema. Agora, nós estamos longe de casa, né? Vamos ainda ter que caminhar muito para chegar num lugar mais confortável sobre esse tema. E para mim, o caminho mais sustentável, mais seguro, é efetivamente as próprias famílias, né, mudarem a sua forma de relação, os seus relacionamentos, a sua linguagem, né, com as crianças e entre os casais. Eu acho que a família é um lugar muito privilegiado para você mudar essa cultura. Certo. A senhora acredita que existe algum público mais vulnerável, por exemplo, mulheres negras, indígenas? Sem dúvida, porque o machismo, ele acaba sendo reforçado pelo que a gente chama de interseccionalidades, né? Existem vários tipos de exclusão. A exclusão da mulher, por exemplo, na política, ela era apenas um modo de você restringir a participação de metade da população mundial em algo que era chamado de uma conquista da humanidade ou uma evolução civilizatória, e eu estou falando do final do século XVIII, né? Então, excluir as mulheres foi um jeito fácil de diminuir a complexidade do novo modelo que surgia. Mas essa exclusão ela não vem sozinha, ela vem excluindo também outros setores da comunidade nacional, dos países, que são as questões raciais, as questões imigratórias, as questões de poderio econômico, as questões de estudo, né, de cultura central, periférica. Então, geralmente, mulheres que agregam mais de uma, né, classe de exclusão, mais de uma categoria de exclusão, acabam sendo muito discriminadas, né? Triste, né? Muito triste. Bom,
Uma das propostas do governo do presidente eleito, Lula, é recuperar o programa Mulher Viver Sem Violência. Inclusive, a Janja teve uma entrevista no Fantástico e ela disse que essa seria uma das prioridades deles, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que pode realmente mudar nossa realidade? Sempre que um presidente da República, uma política de governo coloca uma prioridade, né, coloca um rol de prioridades, uma ordem de prioridades, isso acaba ganhando visibilidade, né? É muito forte a voz de um presidente da República, de uma primeira-dama, quando eles encampam uma campanha. Então, de alguma forma, eu fico muito feliz de ver que essa é uma prioridade, né, do próximo governo, porque é algo urgente na sociedade. Em outros países, isso é tido como prioridade, independentemente do governo que assume, porque é um problema social mundial, é um problema social que afeta as sociedades do mundo inteiro. Quando uma mulher é violentada, quando uma mulher é excluída, né, da sua comunidade, da sua sociedade, não sofre só a mulher, sofrem os filhos, sofrem os familiares, sofrem todas aquelas pessoas com quem ela convive. Então, é realmente um problema social grave. Então, quando um governo, né, coloca como prioridade a primeira-dama, né, a futura primeira-dama foi a uma televisão aberta, um programa importante, falar que essa era uma prioridade, eu acho que vai ganhar um foro de visibilidade, para todos refletirmos juntos e entrarmos naquilo que eu falei anteriormente, né? É preciso criar uma cultura contra essa prática, né? Dizer que não é normal gritar, que não é normal, né, pegar forte, não é normal empurrar. São coisas básicas, às vezes até infantis, que precisam ser mudadas na sociedade. O certo é questionar mesmo, né? Questionar, abrir a discussão é muito importante. Vamos falar dos seus projetos. A senhora citou o Provide, né, vindo pra cá, e o Constitucionalismo Feminista. Você poderia explicar esses projetos pra gente? Claro. Na verdade, eu sou uma constitucionalista, estudo direito constitucional desde a minha graduação, sempre fui muito envolvida com as questões de direitos fundamentais, né, de todos os cidadãos e todas as cidadãs, mas a partir de 2015 eu me envolvi de forma mais intensa com o debate feminista e acabei sendo a precursora, junto com duas amigas, professoras brilhantes da Universidade Federal do Paraná, professora Estefânia Barbosa e Melina Fachin, de uma rede mundial de mulheres professoras de direito constitucional, resolveram se unir para perguntar: cadê as mulheres do direito constitucional? Cadê as mulheres como referências políticas, referências no poder? E isso gerou um movimento que se chama constitucionalismo feminista. Esse constitucionalismo feminista nada mais quer do que a visibilidade das mulheres que estão em espaços de poder e que tenham voz nesses espaços de poder, como é o caso, por exemplo, de uma primeira-dama. Ela tem um papel importantíssimo e geralmente é colocada num segundo plano. Então, o constitucionalismo feminista resgata essas mulheres em espaço de poder para que elas tenham voz, visibilidade, sejam conhecidas, suas ideias sejam respeitadas dentro desse universo. E o Provide é um projeto aqui de Brasília, desenvolvido especialmente aqui no CEUB. O CEUB e a UNB são as duas universidades que estão nesse projeto, que é um projeto do Tribunal de Justiça, coordenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, envolve várias entidades da sociedade civil, como polícias, né, como escolas, como Secretaria de Educação, Secretaria da Mulher. Então, é um projeto muito bacana, em que nós vamos, basicamente, às escolas para fazer conscientização dentro desse projeto, né, de que precisamos mudar a cultura sobre o que é a violência contra a mulher, o que é a violência doméstica, como evitar as relações, né, entre adolescentes ou entre crianças serem relações abusivas em perspectiva de gênero, né? Como que nos casais você pode evitar isso, nos jovens casais, nos casais maduros. Então, é um pouco dessa linha, né, de trazer para a comunidade circundante da universidade, também para os acadêmicos de Direito e Psicologia aqui do CEUB, essa consciência de que é preciso levar isso para a sociedade. É levado para as escolas, né? Já chegou casos para vocês de, por exemplo, uma criança que vivia violência doméstica em casa e descobriu após, né, esse projeto? Esse projeto, na verdade, ele não tem esse objetivo de conduzir a uma ação efetiva, né? O nosso projeto é de conscientização. Mas ele tinha, até antes da pandemia, um outro braço, né, do projeto, que é desenvolvido principalmente pelo pessoal da psicologia, que eles vão até as delegacias. E lá nas delegacias há um atendimento, né, existem os NUIANs, que são os núcleos de atendimento integrado à mulher que sofre violência doméstica. Então lá os relatos são diários, né, de violência. E aí, às vezes, obviamente, que uma maior conscientização das escolas gera naquela comunidade específica uma maior consciência do que é violência e um maior número de denúncias ou de procura pelas delegacias.
dias. Então, é um projeto realmente grande e é um projeto que o CEUB investe, né, nessa conscientização dos alunos e das alunas, da própria comunidade, né, que é frágil, que está vitimada por essa chaga social que é a violência contra a mulher. E aí é um desenvolvimento bem bacana, né? Eu acho que os resultados são bem visíveis dentro dessa dupla. Agora eu estou coordenando só esse que é de conscientização nas escolas. Então a gente até evita esse feedback, porque não é nosso papel fazer atendimento, oferecer consultorias, né? Nós não podemos fazer isso. É só efetivamente oficinas de conscientização. E quando elas chegam com qualquer tipo de relato, a gente chama as áreas competentes da escola para fazer os encaminhamentos, né? Então, tem encaminhamento do Conselho Tutelar, tem encaminhamento efetivamente para a delegacia ou qualquer outro dos equipamentos, né, que sejam necessários para essa atividade. Que projeto bom, né? Bom, vamos falar um pouco de desigualdade de gênero. Ainda hoje a gente vê que homens e mulheres ocupam o mesmo cargo na área trabalhista, mas tem um salário muito diferente, né? E muito significativo. Uhum. Como a gente pode mudar isso? Bom, as mulheres estão, por um acaso, né, a partir de 2012, 2013, esse movimento mundial acabou acendendo vamos dizer assim, esse alerta para as mulheres de que elas estão ocupando espaços, principalmente no mundo privado, né, porque no mundo público isso acaba sendo regulado por lei, então tem uma igualdade mais forçada, mas no mundo privado, sendo regulado por essa assincronia, assimetria social, né? As mulheres até chegaram a ocupar cargos, mas elas sempre têm uma remuneração inferior. Então, a consciência das mulheres para começarem a lutar pelos seus direitos, isso não é feito individualmente, tem que ser feito coletivamente, é um passo. Mas eu acho que é necessário política pública, né? Eu acredito que só vamos conseguir mudar essa realidade massivamente com leis que obriguem os empregadores a fazerem isso e que com fiscalização, né? As próprias mulheres começaram a se perguntar quais são os seus salários, não ficarem subjugadas a isso, não terem medo de lutar, mas elas precisam de alguma proteção, porque o trabalho é muito escasso, né? Então elas não vão se expor ou se colocar à disposição de uma demissão, né, se tiverem que lutar sozinhas. Então acho que é preciso uma consciência mais coletiva e políticas públicas para isso. Você poderia citar para a gente algumas leis que protegem as mulheres? São tantas, né? Eu até trouxe uma colinha aqui, mas vamos começar pela mais importante, mais famosa, que é a Lei Maria da Penha, né? Essa lei que é um marco em relação à proteção contra a violência, né, contra a mulher, que é a Lei 11.340, foi modificada recentemente, agora em março de 2022, pela 14.310, que alterou para determinar o registro imediato dessa violência, né, pela autoridade judicial. Ainda há muita resistência dos juízes, principalmente dos juízes homens, né, em aceitar essa necessária desequiparação para equiparação. A mulher é tratada de forma diferente pela Lei Maria da Penha exatamente porque ela precisa desse cuidado maior, dessa equiparação, até que as coisas se estabilizem no seio social. Mas nós temos também a importantíssima Lei do Feminicídio, que é a Lei 13.104 de 2015, né, estabelece aí o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, porque a mulher é morta em decorrência do fato de ser mulher, né, geralmente um crime passional. Então, é um dado relevante para o direito penal, porque o crime hediondo praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher vai gerar uma pena bem maior para o chamado homicídio, né? Nós temos também a Lei 13.718, que é a lei do importúnio sexual, importunação sexual, uma lei de 2018, em que as mulheres agora não admitem ou não querem admitir, né, mesmo nos espaços públicos de festas, ou, né, que realmente os homens ultrapassem as linhas, seja porque estão sob efeito de algum tipo de álcool, ou estão sobre, né, o frenesi da alegria ali, daquele momento festivo. Isso não, né? Houve uma campanha no Carnaval bastante forte sobre isso, um pouco antes da pandemia. Nós temos algumas leis específicas, né, para a questão da violência doméstica, que é muito difícil de ser diagnosticada, porque os defensores, os abusadores, os violentadores moram junto das vítimas. Então, a Lei Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica de 2021, que é a Lei 14.188, é muito importante, que a mulher, né, na farmácia, na padaria, né, em lugares específicos, elas podem, com um sinal, né, porque muitas vezes o agressor a mantém... sinal na mão, não é? Isso, aquele que é feito
geralmente na mão, para dizer, olha, estou sofrendo violência e não tem como denunciar. Essa é a Lei 14.188. Nós temos algumas leis já para o ambiente cibernético, né? A primeira de 2012 é a chamada Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737, que define um crime cibernético, né, específico para o caso de hackers ou invasão de dados ou, né, vazamento de dados relacionados à intimidade das mulheres, sejam elas companheiras, sejam elas, né, apenas parceiras sexuais. A lei tem uma lei nova também, que é a questão a lei da Joana Maranhão, né, que é a lei 12.650, alterou os prazos contra abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, o caso das crianças abusadas, né, ou seja, uma dupla vulnerabilidade muito clara e que, obviamente, prescrevia, porque essas crianças não vão denunciar, né, geralmente estão acobertadas pelos adultos que as guardam, que as protegem. Então, às vezes elas nem sabem o que está acontecendo com elas é uma chaga das mais tristes que nós temos. Então, essa lei 12.650 de 2015, né, a prescrição só vai contar quando a vítima completar 18 anos, ou seja, ela puder estar mais consciente, né, de que aquilo foi um abuso, de que aquilo foi um crime e de que ela pode denunciar o seu agressor. E nós temos algumas leis, né, específicas aí para reprimir e combater a violência política contra a mulher. Só quando a mulher chegar aos espaços de poder, eu realmente acredito que a gente vai ter políticas públicas adequadas para a mulher, porque são homens pensando para mulheres, né? Nós temos um Congresso Nacional com 83%, né, na nova legislatura, de homens. Então, são esses homens que fazem as leis para proteger as mulheres. Claro que a bancada feminina é muito forte, a bancada feminina é muito organizada, ela é muito eficiente e tem trazido avanços imensos nessa seara de proteção à violência contra a mulher. Mas é preciso colocar as mulheres nesses espaços de poder. Ainda precisamos de mais mulheres eleitas, mais mulheres com voz, né, nos espaços de poder para poder mudar essa realidade. Então, a minha opinião é que essa legislação já é robusta, né? Eu citei alguns exemplos de leis aqui, mas existem várias outras, mas elas precisam da voz da política mesmo, né, das mulheres ocupando esses espaços de poder. E é um pouco isso que o constitucionalismo feminista, que é essa rede mundial, né, de professoras de direito constitucional, quer mostrar, quer acender no nosso país. Bom, foram essas nossas perguntas. Muito obrigada pela sua presença, Daniele, por ter respondido as perguntas. Muito obrigada. Um prazer imenso. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam muito. E, bom, é isso. Até a próxima.